Olá, eu me chamo Miguel Ribeiro Lagos e vou estar aqui falando hoje sobre a experiência 2, né, a parte teórica e simulada. Minha matrícula é 2024221 e vamos dar início às simulações. Bom, a primeira simulação feita é do capacitor plano com dielétrico, né? Por ser do grupo E, o fator utilizado de multiplicação é 1,3. O tipo de dielétrico utilizado é o Teflon, que possui um coeficiente de 2,1. A distância entre as placas, né, foi calculada como 0,3 milímetros, a área entre as placas como 94,0992 milímetros quadrados. Isso também, né, baseado tudo no fator de multiplicação, né, por ser do grupo E de 1,3, né. A voltagem da placa A foi definida como 8, a voltagem da placa B foi definida como 1 volt, né, 8 volts e 1 volt. É importante ressaltar também que o material utilizado nas placas foi de cobre, e a gente vai ver aqui no software como que ficou a representação geométrica, né? A gente pode ver aqui que, como dito, né, placa A e placa B de cobre, que são as partes verdes. O Teflon, essa parte interna aqui, foi feito com material dielétrico, né? E sempre usando a função de subtrair, tanto com a placa A com a placa B, e o dielétrico, né? Subtrair esse espaço no meio. Após já feita a geometria, foi definida a voltagem das placas, né? A placa, como dito antes, a placa A com 8 volts, a placa B com 1 volt. Foi criada as matrizes das voltagens para poder ser feita a simulação. Depois disso foi criado um modelo de solução, né? A solução. Depois foi aí pelo software, né, faz a validação de tudo. Uma vez validado, podemos partir para a simulação. A simulação foi feita e os resultados encontrados foram os seguintes. A capacitância encontrada foi como de 1,4276 vezes 10 a menos 11 Faraday. O resultado teórico foi divergente do encontrado pela simulação, né? Foi de 1,344 vezes 10 a menos 8 Faraday. Isso foi muito devido, provavelmente, a alguma modelagem errada, e acabou que não bateu, né? Mas a gente pode ver que a área utilizada foi essa, como dito antes, né? 94,0992 milímetros quadrados. E também nessa parte aqui é a parte de subtração, né, das áreas dos buracos, né, dos furos. E o valor encontrado foi esse. A simulação da magnitude, né, pode ser vista, foi a seguinte. E a simulação dos vetores, da direção dos vetores, é essa aqui. Bom, o segundo experimento, né, foi o do capacitor cilíndrico com dielétrico. Também, devido ao grupo, né, foi utilizado do grupo E, né, foi utilizado o raio interno de 6 milímetros, o raio externo de 12 milímetros, as paredes têm espessura de 5 milímetros, o comprimento dos cilindros é de 24 milímetros, o dielétrico utilizado é a alumina 92, que possui um coeficiente de 9,2. A voltagem da placa externa foi de 5 volts e a voltagem da placa interna foi de 2 volts. E o material das placas do capacitor, dos dois cilindros, né, é de alumínio. Bom, a gente pode ver aqui que o capacitor cilíndrico, a parte de geometria, né, do capacitor cilíndrico, as duas placas podem ser vistas essas coisas aqui, mais azuladas, né, e o dielétrico de verde. A gente pode ver aqui a parte da geometria, né, como dito, dielétrico, essa parte interna aqui é de alumínio 92, e de alumínio as placas externa e a placa interna. Foi utilizada essa parte de subtração, tanto em todas as placas, né, para poder realizar com a espessura das paredes, né? E a gente pode ver bem aqui que a geometria é feita de acordo com o que foi pedido no relatório, né? Após feita toda essa parte de geometria, do mesmo jeito que com a primeira simulação, a gente faz a definição das voltagens, né, da placa externa e da placa interna. Depois disso, a gente faz a criação das matrizes, criação da solução, do método de solução, né? Depois a gente faz a validação do experimento para ver se está tudo certo e se caso dê positivo,
podemos partir para a simulação, que o valor encontrado foi esse aqui, de 1,775 vezes 10 a menos 8 Faraday. O resultado teórico encontrado foi bem parecido, né? A gente pode ver os dados aqui utilizados e a fórmula utilizada, né, para capacitor cilíndrico. E o valor encontrado foi de 1,796 vezes 10 a menos 11 Faraday. Que a gente vê bem parecido, né? 796 com 775 vezes 10 a menos 11 Faraday. Então, os resultados teóricos com o resultado experimental, a gente pode confirmar que, nesse caso, bateu sim. A simulação da magnitude é a seguinte. É possível perceber a variação da magnitude ali no local do dielétrico, assim como no primeiro experimento. E a solução da direção dos vetores pode ser encontrada aí no GIF. Bom, partimos aí para o terceiro experimento, né, que é do capacitor esférico com dielétrico. A gente tem aí, de novo, por ser do grupo E, a gente vai ter os valores de raio externo, interno como 7 milímetros, de raio externo como 18 milímetros, a parede tem espessura de 4 milímetros. O dielétrico utilizado foi o polietileno, possui seu coeficiente como 2,25. Também, né, todos os outros grupos utilizaram o polietileno como material dielétrico, mas em todos eles houveram uma variação aí de geometria. A placa externa possui um valor atribuído de 10 volts, e a placa externa é de 10 volts e a placa interna é de 22 volts. O material das placas dos capacitores utilizado foi o ouro. Bom, aí podemos ver aqui a geometria, né? Como dito, o material das placas internas, da placa externa e da placa interna, né, das placas o ouro, e o material do dielétrico aqui com polietileno. A gente pode reparar que essa parte externa aqui é a placa externa, né, a placa de ouro, a esfera externa. Aqui dentro podemos ver o dielétrico, e no núcleo aqui, na parte mais central, a gente tem a esfera mais interna. Também, né, foi utilizada a parte de subtração. Após a criação da geometria e a atribuição dos seus valores, foi feito a atribuição das voltagens, né, das placas, como dito anteriormente. Após a criação após a atribuição da voltagem, a gente fez a criação das matrizes. Uma vez a matriz criada, a criação das soluções, dos métodos de soluções, né? Depois da criação do método de soluções, a validação, uma vez validado o experimento, foi feito, e os valores encontrados foram os seguintes. A capacitância encontrada na simulação foi de 2,8586 vezes 10 elevado a menos 2 Faraday. O resultado teórico foi muito parecido, né? 2,864 foi praticamente ali idêntico, pouquíssima variação, né? Aqui a gente pode ver a fórmula utilizada para capacitor esférico na atribuição dos valores e o resultado encontrado. Dessa vez foi bem parecido também, assim como o anterior. E depois a simulação da magnitude, temos essa aqui, aí a gente vê também ali no material dielétrico a variação. E também a simulação da direção dos vetores. Bom, depois foi feito capacitor esférico, né, com 2 dielétricos. A gente tem os valores aí de raio externo e raio interno iguais, né, do exercício anterior, né, da simulação anterior, porque foi utilizado a mesma geometria. A única diferença é que foi feita a divisão, né, dos dielétricos, e poderia escolher, né, o segundo material dielétrico, né? O polietileno foi um deles, e o Teflon foi o segundo, né? O coeficiente do polietileno com 2,25 e do Teflon como 2,1. A voltagem da placa externa, de novo, 10 volts, a voltagem da placa interna, 22 volts. Foi muito parecido, né, com a geometria muito parecida, né, com do experimento anterior. A diferença foi que temos aqui, né, o Teflon e o polietileno. Foi feita uma separação, né, uma split, utilizada a função de split, né, da divisão, né, no centro da placa de polietileno, do polietileno, né, depois foi excluído uma das metades e foi utilizado somente uma das metades, e a outra metade foi feita utilizando a função, né, rotate,
para rotacionar, para duplicar e rotacionar em 180 graus, para que na parte do dielétrico seja metade de polietileno, metade de teflon. Após isso, foram atribuídas aí, de novo, as voltagens das placas, né, da placa interna e externa, criação das matrizes, a criação do método de solução, validação e depois foi feito o experimento, feita a simulação. É importante ressaltar que, às vezes, nesse experimento, como foi utilizada a mesma geometria, pode ser que não fosse necessário aí, novamente, a aplicação das voltagens, né, a determinação das voltagens, por já estar sido definido pelo experimento anterior. E aí temos aqui os resultados, né, o resultado encontrado foi de 2,7627 vezes 10 a menos 12 Faraday. E o resultado teórico foi muito parecido, né? 2,768. A gente pode ter uma comparação também muito próxima um do outro. A fórmula utilizada também é bem parecida com a do capacitor esférico, né? Aliás, é a mesma fórmula, só que a diferença é que na parte dos coeficientes, a gente é tirado a média entre os dois, né? Que por ser eles terem a mesma quantidade, né, serem metade da esfera do dielétrico, metade do dielétrico ser polietileno e metade ser teflon, foi feita a média entre as duas, né? Se fosse, vamos supor, 75% e 25%, seria utilizada aí uma média ponderada para ver o coeficiente médio de todo o dielétrico, né? Aí temos aqui a simulação da magnitude. Aqui a gente pode ver de um lado o teflon e do outro lado aqui o polietileno. Aqui a simulação da magnitude e a simulação da direção dos vetores. Bom, por fim, a gente teve a simulação, né, do capacitor cônico com 4 dielétricos, que pôde ficar atribuído aí os valores dos dielétricos. Ficou a critério, né, do estudante definir o dielétrico escolhidos foram polietileno, que possui um coeficiente de 2,25, água destilada, que possui um coeficiente de 81, o teflon, que possui o K como 2,1, e a borracha, que possui o coeficiente como 3. A voltagem da placa externa foi definida como 3 volts, a voltagem da placa interna como 5 volts. Aqui a gente pode ver a geometria, né? Foi definida assim como no relatório, né? As cores dos dielétricos, né? O dielétrico é o vermelho, o dielétrico 2. A gente pode ver aqui todos os dielétricos definidos. O dielétrico 1 foi utilizado o vermelho, né? Que é o polietileno. O dielétrico 2 foi utilizado esse marrom, que seria a água destilada. O dielétrico 3 foi utilizado o azul, né? Esse azul mais esverdeado. Foi o teflon, e o dielétrico 4, o amarelo, que seria o rubber, a borracha, desculpa. Uma vez definidos aí os dielétricos e a geometria, né, que foi feito baseado no relatório, baseado em cálculos geométricos, foi encontrada essa seguinte disposição aí, que foi a seguinte geometria. Após isso, foi feita a atribuição das placas. É importante ressaltar que aqui está bem transparente, né, mas é possível ver que existe perceber a existência da placa, né, que aqui dentro a gente pode ver a placa externa, a placa interna, né, a placa interna. A placa externa seria essa aqui, a placa interna que seria o capacitor, né? A placa do capacitor interna tem aqui como cônica, ela foi feita transparente para poder ver as cores, né, dos capacitores, as cores dos materiais dielétricos, mas aqui na parte interna existe também uma outra placa. Após isso, após a definição, né, aí após a definição dos dielétricos de toda a geometria, foi feito a parte de atribuição dos valores da voltagem, a criação matriz com as voltagens, depois foi feita a definição do método de solução, foi validado para
averiguar se faltava alguma coisa. Uma vez validado, foi feito a simulação, o valor encontrado de capacitância foi 3,76,10 a menos 10 Faraday, e o resultado feito analiticamente pode dizer que existe alguma precisão, sim. A gente tem aqui a definição dos materiais elétricos, da geometria aqui, como o diâmetro, né, a altura, que foram a altura como todos os valores aí encontrados, né? Como 70 milímetros a altura e o diâmetro, né, como 40,8 milímetros. Aí o ângulo encontrado foram dados geometrias aí dado pelo problema, né? E a capacitância foi de 5,08 encontrada teoricamente, né? Encontrada utilizando a fórmula. Aí temos a simulação da magnitude, né? A gente pode ver que novamente o material dielétrico possui uma capacitância, possui uma magnitude diferente, né? A gente pode ver que somente nele, na parte interna aqui, como zero. Simulação dos vetores, novamente. Pode ver aí todos apontando aí para o centro. E, por fim, temos aqui umas informações sobre o capacímetro, que é um aparelho capaz de medir a capacitância de um capacitor. Ele é disposto da seguinte forma, né? Ele possui várias voltagens, várias medições diferentes, e uma delas seria para medir a capacitância. Ele funciona pela reatância capacitiva, né, pelo método de reatância capacitiva, que ele mede a corrente que passa pelo capacitor após a aplicação de uma corrente alternada. Então, essa é uma das formas, a forma mais fácil, é a forma mais comum, né, para medir a capacitância. Mas temos também outras formas de medir sem um capacímetro comercial. Duas delas são por circuitos, né? Na verdade, todas elas são utilizando circuitos, mas é a ponte de Wheatstone e o 555 astável de 2 resistores são dois métodos utilizando um circuito específico, e o resistor com osciloscópio também é com uma corrente, né? A gente precisa do capacitor, do resistor e do osciloscópio e de pulso, né? De degraus de corrente. E com ele também é possível medir a capacitância de um capacitor sem um capacímetro comercial, né? Obviamente, com o capacímetro comercial é o método mais fácil de definir a capacitância de um capacitor, uma vez que não tendo, pode sim ser utilizada formas diferentes. As referências utilizadas aí foram as seguintes, e fica aqui a parte simulada e a parte teórica do relatório de número 2 dos capacitores. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.